Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com classes gramaticais. Trabalhamos o substantivo, o adjetivo, o artigo, né? Hoje a gente vai continuar com o adjetivo, o grau do adjetivo e numeral. Lembrando que adjetivo é uma característica para o substantivo, né? E vamos trabalhar o grau. Então, veja, na língua portuguesa, são 2 os graus do adjetivo. O grau comparativo, vamos começar pelo comparativo. Então, o comparativo, existe o comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. O grau comparativo de igualdade com as palavras tão, mais o adjetivo, mais quanto ou como, né? É sempre uma qualidade para o adjetivo. Então, Pedro é tão inteligente quanto Mário. Inteligente é o adjetivo e aqui está no grau comparativo. Veja que é uma igualdade aqui. É tão quanto. Tão inteligente quanto. Isso aqui é o grau de comparativo de igualdade. O grau comparativo de superioridade é formado com as palavras mais o adjetivo e mais as palavras do que. Então, superioridade. Olha a ideia da frase. Pedro é mais inteligente do que Mário, ou que Mário. Tá? Então, inteligente é o adjetivo e as palavras mais que ou do que. Esse mais indica uma superioridade. Superioridade, igualdade, está dentro do grau do adjetivo. Agora, o grau de comparativo de inferioridade é formado com as palavras menos, mais o adjetivo, mais que ou do que. Pedro é menos inteligente que Mário. Observe a ideia da frase, o sentido. Menos que. Menos que indica inferioridade. Mais que indica uma superioridade. E tão quanto indica uma igualdade. Esses são os graus do adjetivo. Esse aqui é o primeiro, é o comparativo. Vamos para o superlativo. O superlativo ocorre quando o adjetivo destaca a qualidade de um ser isoladamente. Aqui já não é uma comparação, não é? Aqui é uma qualidade do ser isoladamente. Nesse caso, é um superlativo absoluto. Ou em relação a um outro conjunto ao qual pertence, que é o superlativo relativo. Vamos ver agora aqui o exemplo. O superlativo absoluto pode ser o sintético, né? Uma só palavra, e o analítico, com mais de uma palavra, não é? Ou com os advérbios, é muito, extremamente e bastante. Vamos ao sintético, o superlativo absoluto sintético. Expressa-se por uma só palavra, formando
adjetivo mais sufixo. Tem essas terminações, eu coloquei aqui íssimo ou imo, mas existem outras. Isso aqui é um adjetivo, um superlativo sintético, erudito. Vamos lá. Mário é altíssimo. Veja, aqui o superlativo é uma qualidade isolada, não é? É um superlativo absoluto sintético. Mário é altíssimo. Só o adjetivo seria Mário é alto, mas para formar o grau superlativo absoluto sintético, aí é com a terminação especial íssimo, né? Mário é altíssimo. O exercício é facílimo. Veja, o grau normal seria o exercício é fácil, mas no grau superlativo absoluto sintético, de fácil é facílimo. E o analítico? O superlativo absoluto analítico expressa-se com o auxílio de advérbios de intensidade. Os advérbios muito, extremamente, bastante, há muitos outros, tá? Mário é alto, seria o grau normal. Mas quando eu digo Mário é muito alto, eu estou empregando aqui o grau superlativo absoluto analítico. Veja que aqui é um grau com um advérbio. Poderia ser Mário é bastante alto, extremamente alto. Agora vamos para o superlativo relativo. Pode ser de superioridade e de inferioridade. De superioridade é formado com as palavras o ou a, mais, não é? A palavra mais o adjetivo, mais de. Então, Mário é o mais alto de sua turma. Veja que aqui já está colocando a palavra o, né? É o mais alto de sua turma. É o superlativo relativo de superioridade. Ele é o mais alto da turma. No grau normal seria Mário é alto. Mas como o adjetivo alto é o mais alto, aí está colocado no grau superlativo relativo de superioridade, né? Da ideia de mais. O de inferioridade é formado com as palavras o a, mais a palavra menos, mais o adjetivo, e mais de, né? Mais o de. Mário é o menos hábil da classe. Esse daqui é porque houve a contração, né? De di com a. É como se fosse Mário é o menos hábil de a classe. Para não ficar de a, aí houve a contração para da. Então, o grau normal do adjetivo seria Mário é hábil. Mas aqui foi o menos. Mário não é hábil, né? Que é de inferioridade. Então, Mário é o menos hábil da classe. Então, veja lá. O grau comparativo, que na outra página, é comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade. E o superlativo é o superlativo absoluto, sintético e analítico. E o superlativo relativo, de superioridade e de inferioridade. É sempre que aparecer as palavras o mais, o menos, lembra que é o superlativo relativo. Agora, existem uns
adjetivos aqui especiais, que não dá para formar daquela maneira, tá? Os adjetivos bom, grande e pequeno formam o comparativo e o superlativo de modo especial. Veja como o adjetivo bom, não é? O comparativo de superioridade é melhor. Você não pode dizer o mais, não é? Ou o menos, não é? Então, de bom é melhor. De mal é pior. De grande, maior. De pequeno, menor. Então, esses adjetivos formam o grau de uma maneira especial. Tá? Você não pode dizer o mais, não é? Melhor. Então, quando for o adjetivo bom, vai formar o grau de superioridade com melhor, pior, maior ou menor. Com essas palavrinhas aqui. Já os adjetivos bom, mal, grande, pequeno, também de maneira especial, né? O adjetivo bom no superlativo absoluto é ótimo. Já no superlativo relativo é o melhor. Então, de bom vira o melhor. Com a palavra mal, com o adjetivo mal, forma o grau superlativo absoluto, com pior, e no superlativo relativo, o pior. Com a palavra grande, o adjetivo grande, forma o superlativo absoluto maior e superlativo relativo o maior. Com a palavra pequeno, o adjetivo pequeno, o superlativo absoluto fica menor e o superlativo relativo fica o menor. Eu coloquei aqui alguns superlativos absolutos sintéticos só a título mesmo de exemplo. Por exemplo, agílimo é do adjetivo ágil. Então, é uma terminação especial, né? Imo. Amabilíssimo é do adjetivo amável. Aqui muda um pouquinho porque é pela origem da palavra, entendeu? Então, a origem é de amável. Aí vem amável. Amicíssimo, amigo, que é a terminação íssimo, e é de acordo com a origem da palavra, esse superlativo absoluto sintético. Docíssimo, docíssimo, doce, essa terminação especial, também é pela origem da palavra. Feíssimo, para o adjetivo feio. Então, o superlativo absoluto sintético, feíssimo. Macérrimo, magro, também é a origem da palavra. Aí, esse máximo, como não tem um superlativo sintético, ele fica grande. Não tem a terminação aqui para esse máximo. Mínimo, pequeno. Sapientíssimo, sábio. O adjetivo é sábio, sábio. E aqui vem de sapientíssimo, porque vem da palavra sapiência do latim, tá? Então, é a origem da palavra, é a etimologia. Aí acrescenta o sufixo especial. Esse grau aqui, superlativo absoluto sintético, é bem fácil de identificar por causa das terminações especiais. Se você tiver mais curiosidade sobre esse grau aqui, absoluto sintético, você pode olhar em qualquer gramática e você vai encontrar assim uma quantidade
enorme desses superlativos absolutos sintéticos, e são bem curiosos. É bom, se você quiser dar uma olhada, para aí aprofundar seus conhecimentos. Então, vamos agora ao numeral. Tá? Então, o numeral, na língua portuguesa, indica quantidade exata, não é uma quantidade exata, vamos dizer 2, 20, uma quantidade exata. Isso aí é o cardinal. Ele também, o numeral, pode indicar uma ordem, uma sequência, primeiro, segundo. Pode também indicar a ideia de multiplicação, dobro, triplo. E uma ideia também de fração, um meio, um terço. Então, eu coloquei aqui um texto e vamos observar aqui. Eu destaquei os numerais. Vamos, então, ao texto. Né? Em uma crônica intitulada Recado ao Senhor 903, um dos moradores de um prédio escreve a um de seus vizinhos uma pequena carta depois que este reclamou do barulho que ele fazia em seu apartamento. Leia o trecho do recado. Vizinho, prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45. E explicarei, o 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até o 527 de outra rua, onde se trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número. Márcio respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. O texto é de Rubem Braga. Ele é de uma crônica, ele quis brincar aqui com os numerais, não é? Ele brincou aqui com os algarismos, porque algarismo é o número aqui. Agora, a ideia que esse número passa é que vira numeral. Então, nesse trecho, o cronista, para ironicamente numerar a vida, faz uso de algarismos, símbolos que, na escrita, representam palavras da classe gramatical dos numerais. Então, 22, 903, 22, 7, 815, 783, 109, 527, são algarismos. E dá ideia de numeral cardinal, que indica quando na frase indica quantidade. Que nem sempre um numeral numa frase está indicando o mesmo sentido. Tá? Às vezes, um numeral indica um sentido e outras vezes tem outras ideias. Então, vamos à classificação. Numeral é uma palavra que exprime número, tá? A ideia exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. O numeral pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário.
O numeral é classificado como cardinal quando indica uma quantidade. 1, tem uma vírgula aqui, tá? 2, 10, 20, 1000. Aí está indicando realmente quantidade, tá? Então, quando vem, assim você tem que ver no contexto se indica quantidade. O numeral é ordinal quando indica ordem, primeiro, segundo, décimo, etc. Ele é multiplicativo quando indica ideia de multiplicação, por exemplo, duplo, triplo, quádruplo. Ele é fracionário quando indica fração, que é parte da unidade, meio, terço, etc. Inclui-se entre os numerais as seguintes palavras: 0, quando no contexto grau zero, ou 0 hora, ou 0 quilômetro. Então, nessas frases aqui, o valor semântico, o 0 inclui-se como numeral. As palavras pá, dezena, década, dúzia, vintena, centena, centúria, grosa, milheiro, milhar e outros coletivos que indicam um agrupamento numericamente determinado, exato. Por exemplo, dúzia, 12, não é? 12 elementos. Nesse caso, essas palavras também incluem-se como numeral. Tem outras: biênio, triênio, quadriênio, lustro, quinquênio, década ou decênio, milênio, centenário, sesquicentenário, que é 150 anos, que são numerais coletivos referentes a anos, não é? Quinquênio, 5 anos, década, 10 anos, não é? Essas palavras também podem ser classificadas como substantivos coletivos. As palavras último e penúltimo são consideradas adjetivos. Tá? Quando vem a classificação dos ordinais, primeiro, segundo, terceiro, dá a ideia de ordem. Agora, o último e penúltimo é classificado como adjetivo. Agora vamos observar a diferença do numeral 1, quando essa palavra 1 é um numeral e quando essa palavra 1 é artigo. Lembra quando nós estudamos os artigos? Os artigos indefinidos, uma, uns e umas. No caso do 1, às vezes, no contexto, o 1 pode ser artigo ou numeral. A maioria das vezes, 1 é artigo. Só será numeral numa sequência numérica. Então, veja, a maioria das vezes, 1 é artigo. Só será numeral quando na frase ficar clara mesmo a ideia de quantidade, de 1 sendo quantidade. Veja a frase: comprei um livro, 2 cadernos, 3 lápis. Nesse caso, tem uma sequência numérica. Tá vendo? Ele está em confronto com outro numeral. Então, esse 1 aqui, não há dúvida que o 1 aqui indica realmente quantidade. Então, o 1 aqui é numeral. Tá? Quando se trata do artigo 1, você poderá colocar a palavra qualquer.
após o substantivo que ele acompanha. Veja o exemplo. Vi um homem na porta. Aqui não indica quantidade. Você viu um homem qualquer. É artigo. Aqui não está em confronto com outro numeral e não dá ideia de quantidade, dá ideia de um homem indefinido, indeterminado. Então, aqui o 1 é artigo, porque você pode até substituir por qualquer sem prejuízo, não é? Vi um homem qualquer na porta. Então, aqui é artigo. Um é artigo. Quando se trata de numeral, outro caso também para você diferenciar, podemos colocar as palavras somente ou apenas antes de um, sem modificar o sentido. Eu ganhei R$1. Você pode dizer, eu ganhei apenas ou somente R$1. Nesse caso, dá ideia de quantidade, é apenas, somente. Então, duas maneiras de você reconhecer o numeral. Quando você coloca somente, apenas, e quando vem em confronto com outros numerais. Vamos observar aqui a frase. Leia esta frase. Tenho um amigo que, apesar de ser rico, só almoça em restaurante de segunda classe. Ora, segunda lá é classificado como numeral ordinal, mas nesse contexto aqui, está indicando ideia de quantidade? Não, não é? Restaurante de segunda não indica numeral. Aí eu pergunto, indica a classe gramatical dessa palavra e explique a intenção do falante ao empregá-la nesse contexto. Então, veja, a palavra em destaque, embora tenha forma de numeral, perde no contexto o sentido de ordinal. A classe da palavra segunda é adjetivo, que indica uma característica do restaurante. Então, tem que observar o contexto. Outra frase aqui, ó. Explique o valor semântico da palavra destacada na frase. Professora, estamos caprichando no trabalho. Vai ficar 10. Será que esse 10 aqui é a classificação do numeral cardinal no valor semântico? Não, né? Aqui, a palavra 10 indica que o trabalho será bem feito, não é? Caprichado. Nesse caso aqui, o 10 não dá ideia de numeral cardinal, não é? É uma ideia de adjetivo. Né? Bem feito, caprichado. Então, tem que observar na frase se as palavras têm o valor de quantidade, de ordem, de divisão e de multiplicação, para classificar como numeral cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Próxima aula, nós vamos trabalhar o pronome, tá? Então, por hoje é só. Boa tarde e até a próxima.